A questão 8, ainda do TRT da 11ª região, ela apresenta uma adição na qual o examinador trocou os algarismos por símbolos. Em vez dos usuais X, Y, Z, A, B, C, enfim, ele colocou na primeira parcela 2 carinhas, na segunda 2 losangos e no resultado, na centena um losango, na dezena outro losango, e na unidade uma figura que lembra um triângulo. Então, eu aqui na resolução, em vez de colocar as figuras, as substitui por letras para ficar mais usual, mais familiar a você, meu caro amigo. Carinha, carinha mais losango, losango igual a losango, losango, triângulo. Tá? Fica mais confortável até para a gente raciocinar. O enunciado foi o seguinte: considere a adição abaixo, que você já está vendo aí na folha, entre números do sistema de numeração decimal em que símbolos iguais indicam o mesmo algarismo e símbolos diferentes indicam algarismos diferentes. Então as 2 carinhas valem o mesmo algarismo, os 2 losangos a mesma coisa. Aí ele apresentou a figura contendo a adição desejada. Nessas condições, a multiplicação do número formado por 2 carinhas pelo número formado por 2 losangos é igual a quanto? Ok? Beleza, essa questão é batida tradicional. Eu em sala de aula falo muito acerca desse tipo de exercício e não é difícil. É só você se lembrar do que acontece quando você tem a chamada soma máxima, que nesse caso nem é a soma máxima, porque eu estou considerando como soma máxima 99 mais 99, o que não pode acontecer aqui, porque são algarismos diferentes. Mesmo se os algarismos pudessem ser iguais, mesmo que eu tivesse 99 mais 99, o resultado seria 198. E aí você percebe que o algarismo das centenas, que é igual a 1, não passou de 1. Quer dizer, o algarismo das centenas não pode ser 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque mesmo você tendo a soma máxima, 99 mais 99, você percebe que o algarismo das centenas não passa de 1. Até porque, para que ele seja pelo menos 2, o resultado teria que ser 200 no mínimo. E em sendo 200 no mínimo, eu teria que ter 100 mais 100 no mínimo. Ou seja, números de 3 e não de 2 algarismos, que foi o caso aqui. Ok? Então eu posso afirmar com certeza absoluta que o losango, né, o L, vale 1. Porque o L aqui é o algarismo das centenas. Então eu tenho carinha, carinha mais 11 igual a 1T. Beleza? Para que eu possa ter 110 ou 111 ou 112 até 119 como resultado aqui, evidentemente que o C só pode ser 9. Porque se o C for 9, nós teríamos 9 mais 1, 10, quer dizer, o triângulo é 0, vai 1, 9 mais 1, 10, com 1, 11. Certinho. Ok? Se o C fosse pelo menos 8, ou menos, né? Nós teríamos 88 mais 11, 99. Quer dizer, inferior a 100. Não haveria como obtermos mais do que 110, ou pelo menos 110. Tá ok? Então, com certeza, o C é 9, para poder esse 9 mais 1 aqui dá 10. E de uma unidade na outra casa, 9 e 1, 10, com 1, 11. É o único jeito, a única possibilidade que nós temos ali. Daí você percebe claramente que o que ele quer é o produto entre 99 e o 11, que dá 1089. O 1 é o losango, o 0 é o triângulo, o 8 não é nenhum dos símbolos utilizados, é o próprio 8,
E o 9 é a carinha, é o C. Então a resposta é a letra E. Losango, triângulo, 8 e a carinha. As alternativas ajudam um pouco a gente, porque nas alternativas aparecem os algarismos 2, 6 e 8, já limitando um pouco as opções com relação aos símbolos. Já sabemos que os símbolos não podem ser nem 2, nem 6, nem 8 pelas alternativas. Tá ok? Beleza? Então, toda vez que houver a seguinte situação, por exemplo, 2 algarismos na primeira parcela, 2 algarismos na segunda e 3 na soma, a centena é 1. Ou então, 3 algarismos nas parcelas e 4 na soma, então o algarismo das unidades de milhar, o mais à esquerda, o quarto algarismo, da direita para a esquerda, ele vai ser 1 também. E assim por diante. Se as parcelas tiverem 5 algarismos e a soma 6, o sexto algarismo da direita para a esquerda, o mais à esquerda, vai ser com certeza absoluta igual a 1. Então praticamente todas as questões de concurso que versam sobre adições, né, questões desse tipo, de descobrir quais são os algarismos ocultos, em 90% das que eu vi até hoje, a centena, nesse caso, né, o mais à esquerda é igual a 1. Por conta desse princípio que eu comentei um pouquinho mais acima. Na soma máxima, né, que nós temos aqui, 99 mais 99 igual a 198, o mais à esquerda não passou de 1. Porque para ser 2, deveria ser no mínimo 100 mais 100 igual a 200. O que não é o caso, porque as parcelas não têm 3 algarismos e sim apenas 2. Tá ok? Vamos então agora à questão número 9, que é do mesmo concurso do TRT da 11ª região. Em uma sala com 200 pessoas, 90% são homens. Ou seja, 90% de 200 pessoas são homens, 180 homens no universo de 200 pessoas, logo 10% são mulheres, 20 mulheres naquele grupo original, inicial. Tá, e daí? E daí que alguns homens se retiraram da sala. E a dica que ele deu, tendo permanecido todas as mulheres. Ok? Quer dizer, no início havia 20 mulheres, no final continua havendo 20 mulheres. E elas passaram a representar 20% do grupo. Ou seja, nós não temos 200 pessoas agora na sala, porque alguns homens saíram, passamos a ter X pessoas da sala, das quais 20% agora são o quê? Mulheres. Como eu tenho as mesmas 20 mulheres do início, então 20% do novo total de pessoas, 20% do X, é o 20. Se 20% de alguém é o próprio 20, é porque se alguém é 100, 20% de 100 é 20, não é verdade? Então o novo total de pessoas da sala é 100. Se havia 200 pessoas e agora só existem 100, é porque saíram 100 pessoas, ou seja, saíram 100 homens, porque o enunciado foi claro em ter dito que apenas homens saíram da sala tendo permanecidas as 20 mulheres iniciais. A resposta é a letra E. Então, vamos então ao enunciado da questão. Em uma sala com 200 pessoas, 90% são homens. Após alguns homens se retirarem, tendo permanecido todas as mulheres, elas passaram a representar 20% do grupo. A quantidade de homens que saíram da sala é igual a... Em uma sala com 200 pessoas, 90% são homens. Ou seja, 90% de 200 pessoas são homens, 180 homens no universo de 200 pessoas, logo
10% são mulheres, 20 mulheres naquele grupo original, inicial. Tá, e daí? E daí que alguns homens se retiraram da sala. E a dica que ele deu, tendo permanecido todas as mulheres. Ok? Quer dizer, no início havia 20 mulheres, no final continua havendo 20 mulheres. E elas passaram a representar 20% do grupo. Ou seja, nós não temos 200 pessoas agora na sala, porque alguns homens saíram, passamos a ter X pessoas na sala, das quais 20% agora são o quê? Mulheres. Como eu tenho as mesmas 20 mulheres do início, então 20% do novo total de pessoas, 20% do X, é o 20. Se 20% de alguém é o próprio 20, é porque se alguém é 100, 20% de 100 é 20, não é verdade? Então o novo total de pessoas da sala é 100. Se havia 200 pessoas e agora só existem 100, é porque saíram 100 pessoas, ou seja, saíram 100 homens, porque o enunciado foi claro em ter dito que apenas homens saíram da sala tendo permanecidas as 20 mulheres iniciais. A resposta é a letra E. Questão 10, TRT da 6ª região, no ano de 2012, quer dizer, bem recente, essa prova. Enunciado bem grande, um pouco confuso, a questão não é difícil, mas esse enunciado longo e confuso, aliado à preguiça geral que os estudantes têm de escrever os dados da questão, né? De organizar aquilo que lê, para poder interpretar melhor o que foi dito, torna a questão mais complicada do que de fato ela é. Vamos ler com calma, devagarzinho. O encarregado dos varredores de rua de uma determinada cidade começou um dia de serviço com uma novidade. Quem tem menos de 25 anos vai varrer uma certa quantidade de metros de rua hoje. Quem tem de 25 a 45 anos varre 3/4 do que varrem esses mais jovens. Aqueles com mais de 45 anos varrem 2/5 dos que varrem aqueles que têm de 25 a 45 anos. E para terminar, os que têm de 25 até 45 anos varrerão hoje, cada um, 210 metros. O grupo dos varredores era formado por 2 rapazes de 22 anos, 3 homens de 30 e um senhor de 48 anos. Todos trabalharam segundo o plano estabelecido pelo encarregado. E dessa maneira, o total em metros varrido nesse dia por esses varredores foi, como eu falei, longo, confuso, mas não é difícil não. Vamos com calma para você entender. Novamente, o encarregado dos varredores de rua de uma determinada cidade começou um dia de serviço com uma novidade. Quem tem menos de 25 anos vai varrer uma certa quantidade de metros de rua hoje. Essa tal certa quantidade de metros de rua hoje, eu não sei, vou chamar de X, ok? O que mais? Quem tem de 25 a 45 anos varre 3/4 do que varrem esses mais jovens. Então, 3/4 do X, 3/4 do primeiro grupo, que eu ainda não sei o valor. O que mais? Aqueles com mais de 45 anos varrem 2/5
do que varrem aqueles que têm de 25 a 45 anos. Então, varre 2/5 de 3/4 de x. Ok? A palavrinha de, preposição de, em matemática é multiplicação, né? 2/5 de 3/4 de x. Quer dizer, 2/5 vezes 3/4 de x. E para terminar, os que têm de 25 até 45 anos varrerão hoje cada um 210 metros. Então, entre 25 e 45 anos, quer dizer, 3/4 de x, varreram 210 metros. Se eu sei então que 3/4 de x é 210 metros, podemos, resolvendo a proporção, né, descobrir o valor x, 280 metros. Você pode, se quiser, simplificar o 210 com 3, que dá 70. 4 vezes 70, 280 metros. Tranquilo? Então, com isso, nós podemos afirmar que quem tem menos de 25 anos, que varreu x metros, portanto, varreu 280 metros. E quem tem mais de 45 anos, varreu 2/5 de 3/4 de x. Ok? Quer dizer, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 4, 20, 6/20 de x. Simplificando, 3/10 de x. 3/10 do 280, que dá 84 metros. Simplificando aqui o 280 com 10, dá 28, vezes 3, 84. Ok? Você aqui na conta de vezes poderia ter simplificado o 2 com 4, né? Que dá 2 embaixo. Ficando 3 sobre 10 direto, né? Sem precisar simplificar no final. Pronto, então eu já sei que cada faixa etária, digamos assim, varreu. Primeira 280 metros, a segunda 210 metros e a terceira 84 metros. Por fim, o enunciado disse que o grupo dos varredores era formado por 2 rapazes de 22 anos, quer dizer, eles varreram 2 vezes 280 metros, 3 homens de 30 anos, quer dizer, 3 homens varrendo cada um deles 210 metros, e um senhor de 48 anos, quer dizer, uma pessoa varrendo 84 metros. Somando tudo, você vai obter 1.274 metros de rua varrida, digamos assim, o que aparece na letra D. A questão número 11 da mesma prova, TRT da 6ª região, ano de 2012, ela é ainda mais longa em termos de enunciado que a anterior e ainda mais confusa que a questão anterior. Então temos que ter muito cuidado para que a gente possa entendê-la corretamente. Em uma praia, chamava a atenção um catador de cocos. A água do coco já havia sido retirada. Ele só pegava cocos inteiros e agia da seguinte maneira: o primeiro coco ele colocava inteiro de um lado, o segundo dividia ao meio e colocava as metades em outro lugar. O terceiro coco ia dividir em 3 partes iguais e colocava os terços de coco em um terceiro lugar, diferente dos outros lugares. O quarto coco ele dividia em 4 pedaços iguais, 4 partes iguais, e colocava os quartos de coco em um quarto lugar diferente dos outros lugares. No quinto coco, agia como se fosse o primeiro coco e colocava inteiro de um lado. O seguinte, dividia ao meio. O seguinte, em 3 partes iguais. O seguinte, em 4 partes iguais. E seguia na sequência: inteiro, meios, 3 partes iguais, 4 partes iguais, inteiro, meios, 3 partes iguais, 4 partes iguais. Fez isso com exatamente 59 cocos, quando alguém disse ao catador o seguinte: eu quero 3/5 dos seus terços de coco
e metade dos seus quartos de coco. O catador consentiu e deu para a pessoa quantos pedaços de coco? Quer dizer, bem grande o enunciado, bem longo e bem confuso em relação à maioria dos demais que estamos acostumados. Vamos novamente com calma entender o que está acontecendo aí. Em uma praia, chamava a atenção um catador de cocos. A água do coco já havia sido retirada. Ele só pegava cocos inteiros e agia da seguinte maneira, uma sequência. O primeiro coco ele colocava inteiro de um lado. O segundo dividia ao meio e colocava as metades em outro lugar. O terceiro dividia em 3 partes iguais e colocava os terços em outro lugar, diferente dos outros 2. No quarto coco, dividia em 4 partes iguais e colocava os quartos de coco em um quarto lugar diferente dos outros 3. E continuaria a fazer a mesma coisa com os demais cocos, respeitando a sequência: inteiro, metades, terças partes e quartas partes, né? Em lugares sempre diferentes. E o que acontece é que ele fez isso com exatamente 59 cocos. A sequência é composta por 4 etapas, não é verdade? Inteiro, meios, terços e quartos, não é isso? Então, dividindo 59 por 4, você vai perceber que dá 14 e sobra 3. Ou seja, nós temos 14 ciclos completos. 14 sequências inteiras, digamos assim. E sobram 3 etapas do que seria a 15ª sequência. Quais são as 3 primeiras etapas de uma sequência qualquer? Separar um coco inteiro, separar 2 metades e separar 3 terços, não é isso? Quer dizer, ele ao todo obteve 15 cocos inteiros, os 14 dos ciclos completos, mais esse aqui. 15 vezes dividiu o coco ao meio, 14 dos ciclos completos, mais essa aqui, obtendo 30 metades. 15 vezes ele dividiu o coco em 3 partes iguais, obtendo ao todo 45 terços. 14 dos ciclos completos e essa final aqui. E não 15, sim 14 quartas partes. As 14 dos ciclos completos. Porque o resto aqui foi 3. Se o resto fosse 0, a divisão seria exata. Se fosse 60, né, em vez de 59, aí teríamos 15 ciclos completos. Aí o último elemento da sequência, que são as quartas partes, também entraria pela 15ª vez. Mas como o resto não foi 0 e sim 3, a última etapa, né, não aparece na 15ª sequência. Então você tem ao todo 56 quartas partes. O que o cara pediu para o catador de coco? Ele pediu o seguinte: 3/5 dos seus terços e metade dos seus quartos. Quer dizer, 3/5 dos seus terços, 3/5 de 45 terços, e metade das quartas partes, metade de 56 pedaços. Ou seja, 45 por 5 dá 9, 9 vezes 3, 27. 56 por 2, 28. O cara pediu 55 pedaços de coco, o que aparece na letra B de bola. Quer dizer, a questão ela não é difícil. Em termos de matemática, é uma conta de dividir e achar frações de um número inteiro, coisa mais simples e impossível. Só que o enunciado ele é complicado, ele é longo, se constituindo em mais um obstáculo para aqueles que têm pavor de matemática. Aí você percebe nessas duas questões, a 10 e a 11, que o problema aí não é a matemática, e sim a interpretação de texto, né? Que é um problema gravíssimo de 9 entre 10 brasileiros, me perdoe se eu estiver exagerando. Tá ok? Vamos então à próxima questão, que já dá um pouquinho mais de trabalho
envolvendo porcentagem da mesma prova TRT da sexta região. Com relação à questão 12, mesma história da 10 e da 11, enunciado grande, né? Enfim, parece que o examinador, quando fez essa prova, estava de mal com a vida, brigou com a esposa, né? Enfim, não está de bem com a vida não, porque ele caprichou na enrolação, no embromation, né? Na encheção de linguiça, mas temos que encarar isso aí como mais um obstáculo a ser vencido. Vamos lá. 3 lojas concorrem vendendo a mesma camiseta pelo mesmo preço a unidade. Uma promoção na loja Que Preço oferece 4 dessas camisetas pelo preço de 3. A loja Melhor Compra oferece 25% de desconto em cada uma das camisetas a partir da terceira camiseta comprada em uma mesma compra. A loja Você Sempre Volta vende a primeira camiseta com o preço anunciado, a segunda camiseta igual é vendida com um desconto de 10%, a terceira camiseta igual é vendida com um desconto de 20%, e a quarta camiseta igual com desconto de 30%. Ordenando os valores pagos por 3 clientes que compraram 4 dessas camisetas, cada um deles em uma dessas 3 lojas, observa-se que o cliente que pagou menos, pagou X% a menos do que o segundo cliente nessa ordenação crescente, em relação ao valor pago por esse segundo cliente. Dessa forma, o valor de X é aproximadamente... Bem, vamos lá com calma, enunciado longo, né? Você até esquece que leu no começo, quando chega na metade para o final do enunciado, por isso que eu sempre recomendo você ir escrevendo os dados da questão, à medida que eles forem aparecendo, né? Vamos lá. 3 lojas concorrem vendendo a mesma camiseta pelo mesmo preço a unidade. Como o enunciado não estipulou esse preço, nada foi dito acerca do valor em reais dessa camiseta, nós podemos estipular, para ajudar a gente a fazer as contas e a raciocinar, qualquer um valor. Eu sugiro que você possa supor o valor normal da camiseta, sem qualquer desconto, igual a R$100, para ajudar a gente a pensar, ajudar a gente a fazer as contas. Vamos lá. Uma promoção na loja Que Preço oferece 4 dessas camisetas pelo preço de 3. Então, na primeira loja, o cara vai comprar 4 camisetas pelo preço de 3, quer dizer, 4 camisetas por R$300. Então, ele vai gastar ao todo R$300 na primeira loja. A loja Melhor Compra oferece 25% de desconto em cada uma das camisetas a partir da terceira camiseta comprada em uma mesma compra. Quer dizer, ele vai comprar 2 pelo preço normal, a primeira e a segunda, pagando R$100 em cada uma delas, gastando R$200, portanto. A terceira e a quarta ele vai comprar com 25% de desconto. Ele vai pagar R$75, em vez de pagar 100 na terceira e na quarta camisetas. Ok? Então ele vai gastar R$350. 200 mais 75 mais 75. Já a loja Você Sempre Volta vende a primeira camiseta com o preço anunciado, quer dizer R$100. A segunda com desconto de 10%, R$90, portanto. A terceira com desconto de 20%, R$80, portanto. E a quarta com desconto de 30%, ou seja, R$70. Então o cara vai gastar ao todo R$340. Continuando. Ordenando os valores pagos por 3 clientes que compraram 4 dessas camisetas, cada um deles em uma dessas 3 lojas,
Observa-se que o cliente que pagou menos, quer dizer, o cliente que pagou R$300, pagou X% a menos do que o segundo cliente nessa ordenação crescente em relação ao valor pago por esse segundo cliente. O segundo cliente foi quem pagou R$340. Dessa forma, o valor de X é aproximadamente quanto? O que nós temos em resumo é o seguinte: o que ele quer saber? O cara que pagou R$300 pagou quantos por cento a menos do que o cara que pagou R$340? Ou seja, R$300 é quantos por cento menor do que o 340? Foi isso que ele quis saber. Portanto, 340 corresponde a 100%, 300 corresponde a X%. Multiplicando cruzado, 340x igual a 30.000, dividindo, x é aproximadamente igual a 88%. Se é aproximadamente igual a 88%, você tem uma redução, um abatimento, um desconto de 12% em relação ao 340, em relação ao 100. Porque o 340 é 100% de si mesmo. O 300 é aproximadamente 88% do 340, quer dizer, 12% menor. Opção correta, a letra E. Ok? Beleza? A questão não é difícil, mas ela condiz com aquilo que eu falo todo dia, o dia todo, em sala de aula, nas gravações, enfim. Seja organizado, escreva os dados da questão devagarzinho, passo a passo, que vai facilitar a tua vida exponencialmente na hora de resolver questões, principalmente se o enunciado dessas questões for gigantesco, como tem sido os últimos 3, né, do nosso DVD.